Oi, gente! Hoje a gente está fazendo o nosso primeiro episódio da série Arquicast Especial em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Para inaugurar a série, divulgamos hoje o mais novo concurso realizado pelo IAB Nacional, com coordenação do IAB de Minas Gerais, em parceria com a Prefeitura de Juiz de Fora, a nossa cidade natal. O concurso Fábrica Mascarenhas. Trata-se de um projeto de requalificação que inclui o Complexo Turístico e Cultural Bernardo Mascarenhas e Rua Paulo de Frontin. Nele, somam-se atividades culturais junto a um espaço urbano numa área privilegiada e central da cidade. Essa iniciativa pretende tornar o local mais atrativo à população e para aqueles que visitam a cidade. E nada melhor que um concurso de ideias que incentiva a profissão e promove a discussão do projeto como ferramenta para melhorar nossas cidades. Mas, para falar desses detalhes sobre esse concurso, a gente está aqui com 3 convidados importantes. Primeiro, Nivaldo Andrade, que é presidente do IAB Nacional. Boa tarde, Nivaldo. Muito bom ter você aqui com a gente para conversar sobre esse concurso aí novo. Boa tarde, Adilson. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Bom, tá aqui também a Cláudia Pires, que ela é conselheira do IAB e coordenadora do concurso. Boa tarde, Cláudia. Obrigado pela sua presença aqui, de novo aqui, né? Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Rafael, Rômulo, Nivaldo. Boa tarde a todos. E também está aqui com a gente o representante da Prefeitura de Juiz de Fora, que é o Rômulo Veiga. Ele é secretário de Planejamento e Gestão. Boa tarde, Rômulo. Obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde, Adilson. Boa tarde também a todos os outros convidados, a Cláudia, o Nivaldo, a Aline e todos os ouvintes do Arquicast. E para conversar com esse pessoal, estou aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo ótimo, honradíssima de estar participando de um momento desse, de concurso super importante, um patrimônio absurdo. Queria eu participar. Muito bom, doida para conversar com vocês. Obrigada aí pela oportunidade. E também o Rafa. E aí, Rafa, tudo bom? Tudo bem, olá pessoal, obrigado pela presença e lembrando o nosso saudoso Boechat, toca o barco aí, Adilson. Isso aí, eu agora sou o Boechat do orquestra, meu Deus. Então a gente vai direto pra pauta, né? Bom, a gente podia explorar aqui o início dessa discussão falando um pouco da importância dos concursos no cenário nosso de arquitetura e urbanismo, né? E da gestão pública do Brasil. Quem queria falar aí, Nivaldo? Quer começar? Posso falar com o maior prazer. Fica à vontade, então. Os concursos, eles são muito importantes, né? O concurso é a forma mais democrática de contratação de projeto de arquitetura, porque ele permite que qualquer arquiteto ou arquiteta participe e a escolha é feita por pessoas qualificadas a partir da melhor proposta, não do menor preço, embora seja considerado também a questão de custo. Os concursos são momentos também de construção de um debate sobre o campo da arquitetura e poucas outras situações colocam no mesmo modo. É um momento que não só os arquitetos, mas os gestores públicos e a população em geral também discutem arquitetura. Mobilizam para discutir se aquela proposta realmente é mais adequada, se ela atende de fato a todas as demandas que foram colocadas. Então, para equipamentos como esse, nós estamos falando de um sítio tombado, que ocupa uma área significativa em Juiz de Fora, que tem uma relação afetiva também com a comunidade, com a população local. O concurso é super importante, né? Tanto do ponto de vista da democratização do acesso ao mercado de trabalho para os arquitetos, mas principalmente da ampliação do debate sobre arquitetura junto à sociedade. Existem vários países em que o concurso, todos os projetos públicos precisam ser contratados através de concurso público, né? Aqui no Brasil, infelizmente, não é assim, embora a lei de licitações que está em vigor há mais de 20 anos estabeleça o concurso público é a forma de contratação preferencial de serviços específicos, como é o caso de projetos de arquitetura, e nesse caso envolve também projetos de restauração, que estamos falando de um bem tombado, mas infelizmente no Brasil são poucos os concursos, então a gente parabeniza aqui a Prefeitura de Juiz de Fora pela iniciativa de contratar o projeto para a Fábrica Mascarenhas a partir de um concurso público. Apesar disso, o Brasil tem uma tradição imensa em concursos públicos. Basta vocês imaginarem que o Maracanã, na década de 40, foi escolhido por concurso público e a nova capital do Brasil, nos anos 50, foi escolhida através de concurso público. E para dar um salto para os dias de hoje, a Estação Antártica, né, aquela estação de pesquisas da Marinha Brasileira no continente antártico, pegou fogo e foi agora inaugurada uma nova no final do ano passado, isso foi amplamente divulgado por toda a mídia. É um projeto de um escritório de Curitiba, né, o Estúdio 41, que foi vencedor de um concurso público organizado pelo IAB, promovido pelo Ministério da Marinha, organizado pela Direção Nacional
do Instituto de Arquitetos do Brasil. Então, na verdade, os concursos públicos são sempre acontecimentos relevantes. Boa parte dos projetos importantes do mundo nas últimas décadas movimentaram o debate no cenário arquitetônico, foram resultado do concurso público. Basta pensar no Centro Pompidou, em Paris, por exemplo, né? Ou a Pirâmide do Louvre, só para citar 2 exemplos de Paris que foram muito importantes nos anos 70 e 80, né, respectivamente, que movimentaram o debate sobre o campo da arquitetura. Em países como Suíça, França, ou mesmo na Colômbia, todos os projetos públicos têm que ser escolhidos, projetos para edifícios públicos, eles têm que ser selecionados através de concursos públicos. Infelizmente, no Brasil ainda são exceções, e por isso louvamos ainda mais a iniciativa da Prefeitura de Juiz de Fora. E para uma última coisa que eu queria ressaltar sobre a importância de concursos públicos, é que infelizmente são raros ainda os concursos públicos para edifícios tombados e sítios tombados, né? Mas existe uma tradição. Na França eles são feitos, na Itália existe uma tradição, e aqui no Brasil, mais recentemente, têm sido realizados alguns. O primeiro concurso que eu coordenei em 2009 e 2010 foi a requalificação e ampliação do Teatro Castro Alves, aqui em Salvador. Não era tombado ainda, mas logo depois foi, e já havia um entendimento de que ele era um bem que deveria ser objeto de uma intervenção cuidadosa. E posteriormente, em 2012, quando eu assumi a presidência do IAB da Bahia, a gente coordenou o concurso para a requalificação de 3 largos no Pelourinho, no Centro Histórico de Salvador, que além de tombado pelo IPHAN é patrimônio mundial. Então, tem sido cada vez mais frequentes também no Brasil, ainda que em quantidade pequena, mas mais frequentes do que antes, os concursos para sítios tombados. E mais recentemente, o governo do Distrito Federal, na gestão anterior à atual, o nosso colega Tiago Andrade era o secretário de gestão do território, o governo do DF organizou um concurso para a requalificação da orla Lago Paranoá, 80 quilômetros de orla, de um sítio tombado e também inscrito na lista do Patrimônio Mundial, que foi ganho também, coincidentemente, pelo Estúdio 41 de Curitiba, que ganha vários concursos, né? Eu fiz parte do júri, a convite de Tiago, e foi uma experiência muito, muito bacana ver projetos tão diferentes para uma área que tem uma importância imensa na própria história e enfim, na própria imagem de Brasília, que é a Orla do Lago Paranoá. Então, os concursos são importantíssimos. São instrumentos democráticos, são instrumentos participativos, são instrumentos técnicos e, no fundo, é um processo licitatório. É uma forma de licitação que é a mais democrática de todas e a mais adequada para esse tipo de projeto. Cláudia, você quer falar um pouquinho do concurso também? Concordo com tudo isso que o Nivaldo falou. É uma alegria para a gente ter esse concurso sendo organizado agora, sendo desenvolvido com a Prefeitura de Juiz de Fora. Eu falo com o Rômulo desde o ano passado, né, que era muito interessante a gente conseguir fazer um concurso com essa complexidade de programa, envolvendo um sítio histórico consolidado, com todas as premissas que ele colocou, que são de modernidade, inovação, né, a preocupação com a economia criativa, com o desenvolvimento de atividades culturais e turísticas no espaço, e, ao mesmo tempo, trabalhar esse respeito à proteção do patrimônio cultural, que é colocado, inclusive, como uma premissa fundamental do concurso. Vários documentos estão sendo colocados dentro das bases do concurso e indicam a responsabilidade, o grau de responsabilidade que as equipes que vão participar e que vão concorrer nesse certame, elas terão com o resultado final proposto pelo concurso. Então, é muita alegria, assim, é motivo de comemoração mesmo, coordenar, inclusive, né, essa iniciativa, tornando um concurso público com tanta visibilidade, um palco de interesse e foco na área do patrimônio cultural de Juiz de Fora. Eu, particularmente, mineira que sou, conheço Juiz de Fora, já fiz várias incursões, aí, inclusive pelo Instituto de Arquitetos do Brasil. Nós realizamos aí eventos históricos, né, na Fábrica Mascarenhas, inclusive. Então, eu fico muito feliz de poder colaborar com esse momento. Muito interessante as colocações do Nivaldo e da Cláudia. Acho que esse é um momento super importante para o cenário de concursos, em especial em Minas Gerais. E a gente queria saber um pouquinho do Rômulo, né, sobre essa decisão para a realização do concurso. É uma decisão que é uma decisão ousada, né, por todas as questões que a gente sabe, de uma gestão pública que às vezes tem uma difícil continuidade por trocas de governos e tudo mais. Conta pra gente, Rômulo, como é que foi essa decisão e como é que foi esse processo de relação aí com o IAB para costurar essa ideia e lançar esse concurso.
Perfeito. Na verdade, assim, voltando um pouquinho, né, houve uma primeira decisão que foi investir um recurso que foi captado pela prefeitura ano passado, junto ao Finisa, é um financiamento com interveniência da Caixa e vinculado ao Fundo de Participação dos Municípios, que no Brasil tem sido utilizado majoritariamente para obras de drenagem e asfaltamento, que são importantes, mas que o primeiro passo fundamental foi, junto com o gabinete do prefeito, decidir que era importante também construir legados simbólicos, né? O Finisa, ele é um financiamento de infraestrutura urbana e muito se aloca na operação urbana da cidade, né? Mas o asfalto, a gente sabe que é importante, mas ele vai precisar ser refeito depois de um tempo. E algumas obras, elas ressignificam espaços e mexem na autoestima da população e criam espaços também de vivência, né? E a gente já tinha a fábrica como um espaço ocupado pela prefeitura, mas a infraestrutura de ocupação não era boa, né? A gente precisa fazer, inclusive, adequações para projetos legais, especialmente acessibilidade, e também os usos não eram os ideais, houve muita ocupação de atividades administrativas numa área tão nobre, uma área que tem uma vocação turística também, uma vocação cultural. Então, quando a gente conseguiu o recurso, a gente já conseguiu aprovar com o gabinete do prefeito que parte desses recursos, né, fossem aportados ali, e também na Câmara de Vereadores, que aprovou a busca desse financiamento. A gente conversando com o Álvaro Giannini, né, que eu acho importante fazer essa menção, ele sempre defendeu que o concurso público de arquitetura era o melhor instrumento para a seleção de projetos de equipamentos públicos. Essas histórias todas aqui, muito bem reportadas pelo Nivaldo, e é engraçado fazer um parênteses, né? Eu gosto muito de futebol. O Maracanã venceu um projeto que não era o do Niemeyer, né? E anos depois o estádio de Wembley na Inglaterra reproduz, né? Faz uma homenagem a esse projeto do Niemeyer que não foi aprovado para o Maracanã. Então você vê que o concurso ainda permite essa possibilidade, né? Um arquiteto renomado acabou que não foi o selecionado, né? Entendeu-se que outros projetos eram melhores. E acho que essa é uma das vantagens, né? Um outro modelo de contratação pela Lei 8666 seria a contratação pelo melhor benefício, a vantajosidade econômica para o município. Então, você poderia até colocar alguns critérios para direcionar minimamente o porte do escritório de arquitetura e selecionar a proposta mais vantajosa financeiramente, e não necessariamente esse modelo de contratação vai resultar no melhor projeto. Então, o concurso ele é mais democrático, ele permite que, inclusive, estruturas menores de arquitetura possam concorrer, e ele também vai permitir uma melhor seleção do projeto. E para o nosso primeiro objetivo, que é criar um legado simbólico, eu acho que o concurso ele cumpre um papel ainda muito importante, que é a discussão da ocupação desse espaço público e a mobilização social ao entorno do projeto. A gente tem um ano eleitoral, né? E a atual administração, o prefeito não será candidato, então você precisa que projetos como esse sejam projetos de Estado e não de governo. E quando você faz um concurso público de arquitetura que irá mobilizar a sociedade, será amplamente divulgado, terá participação popular, com certeza você cria uma vinculação à realização e execução desse projeto. Embora a gente tenha já em conta os recursos para executar parte desse projeto, ele será com certeza muito mais amplo do que os recursos inicialmente darão conta, e é uma política pública que a gente planeja pelo menos para próximos 10 anos. Então, começar com uma ampla mobilização social, criando o desejo na população de que se realize essa intervenção nesse espaço, é fundamental, e o concurso público, nesse sentido, é muito melhor do que outras vias de contratação de projetos. Então, acho que por esses elementos todos colocados aqui, pelo trabalho de conscientização que o Álvaro realizou, o Álvaro Giannini, que é arquiteto e foi subsecretário de Planejamento de Território no município, então é uma pessoa muito influente na gestão pública da cidade, fez com que a gente tomasse essa decisão, e eu acredito que é um movimento que inicia na Fábrica Mascarenhas, mas pelo menos nos servidores efetivos que participaram diretamente desse projeto, não há mais dúvida de que para qualquer equipamento público, né, seja uma escola, prédios administrativos ou o que for, o concurso era a melhor maneira de selecionar esses projetos. Perfeita a sua fala, assim, né? Acho que traz exatamente o que a gente espera que um concurso promova em termos de relação com a população e conscientização da qualidade do espaço, a importância do espaço público, né? Que eu quero pontuar é que tem tido um debate sobre a importância do concurso público para projeto de qualidade e para o engajamento das pessoas com aquele assunto, né? É algo que, de fato, movimenta a população, tem um porte grande, tem uma pertinência grande para a cidade, né? E aí eu fico imaginando, assim, a dificuldade que é também para se pensar os editais de
projetos, né, de concursos. O IAB tem uma larga experiência, né, na montagem de editais, na organização de concursos, né, e muito, afortunadamente, está participando de perto aí desse aqui em Juiz de Fora. Mas eu queria que o Nivaldo falasse um pouquinho desse desafio que é um edital estar contemplando tantas nuances assim, que um projeto precisa atender, e mesmo o projeto dando certo, né, posteriores reformas que podem vir a acontecer, ainda mais em áreas que são tombadas, é um tema espinhoso, como o Rafael gosta de usar, e gera mobilização, né? Então, como é que se monta um edital, né, de tamanha complexidade? Fala um pouquinho desses bastidores e das dificuldades, enfim, das características de se organizar um concurso desse porte. O desafio para conseguir realizar um bom concurso é você conseguir fazer um bom termo de referência que dê conta de todas as questões que são importantes ali, ter um bom júri e ter um comprometimento do promotor, que é, no caso, a Prefeitura de Juiz de Fora. Eu acho que nesse concurso nós conseguimos as três coisas, estamos conseguindo, só vai saber, só vai poder avaliar ao final, mas tudo indica que estamos conseguindo cumprir. Então, um termo de referência que explicite com clareza o que pode, o que não pode, o que é que o contratante, que no caso é a Prefeitura, deseja, quais são as ambições para aquele objeto, né? Um júri que seja formado por pessoas que tenham experiência, que representem o IAB e a Prefeitura, mas que tenham experiência nesse tipo de projeto. Isso também nós temos nesse caso, né? A Direção Nacional do IAB, por exemplo, indicou o colega Thiago Rosman, do Rio Grande do Sul, que tem feito vários projetos de intervenção em edifícios tombados, como a usina do gasômetro, que está em curso, um projeto que ele está realizando, o escritório dele junto com o arquiteto Flávio Kiefer, mas fez também já a requalificação de uma das principais escolas públicas de Porto Alegre, que é um edifício tombado também, acho que da década de 30, se eu não me engano, ou talvez até mais antigo, e o colega Lucas Franco, que é autor do projeto do CRAB, que é o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, no Rio de Janeiro, em um conjunto de imóveis tombados no centro do Rio de Janeiro. Então, nós indicamos sempre profissionais com esse tipo de qualificação, que tem uma experiência grande em projetos de temática próxima àquele que é objeto do concurso. E o termo de referência foi construído pela Prefeitura, com a participação de Cláudia Pires e do IAB, que também estabelece com clareza o que se deseja. Agora, é importante envolver a população, né? Então, iniciativas como esse ArchiCast, outras de divulgação do concurso que têm sido realizadas junto à população de Juiz de Fora, são fundamentais para criar esse envolvimento da população no processo, para que ela possa se inteirar do que está sendo feito, né? Se manifestar, inclusive, através das mídias, sobre o caminhamento, sobre o projeto escolhido quando ele aparecer, porque, como disse o secretário Rômulo, vai haver uma mudança de gestão e é importante que haja um sentido de pertencimento, uma sensação de que esse projeto não é da atual gestão, mas é da comunidade como um todo. Eu acho que isso é que está sendo buscado nesse caso e que é fundamental para o êxito de um concurso desse tipo. Eu vou completar aqui falando com vocês que dentro da temática aí do corpo de jurados, né, na seleção do concurso, nós tivemos o cuidado também de envolver o Conselho de Patrimônio e Cultura de Juiz de Fora, para que a gente pudesse ter uma aproximação com essa instância de participação da sociedade civil que está dentro dessa gestão democrática da cidade que a gente costuma defender no IAB como uma premissa fundamental para qualquer ação da entidade. Lá dentro, a Ana Delage, ela faz esse trabalho, ela que é a jurada responsável por fazer a interface entre o Conselho de Patrimônio e a própria comissão julgadora. Nós temos lá também, Rômulo já falou também, a contribuição de Álvaro Giannini para a construção desse arcabouço teórico, de todas as referências relacionadas ao concurso, é fundamental, e aí a gente não abriu mão também de que ele fosse parte desse júri, para que a gente pudesse ter a continuidade de toda a conversa, de toda a construção que foi feita no decorrer desses últimos meses para a elaboração do edital e do termo de referência. E a gente tem ainda a Lívia, que vem com uma experiência muito grande da parte urbana, e a gente soma nisso tudo aí as experiências do Thiago e do Lucas. Nessa composição de júri, a gente também dá o sinal, a sinalização para a sociedade civil, para os arquitetos, para a população de uma forma geral, de que a gente tem um compromisso com essa articulação e essa informação da sociedade, e a gente convoca a sociedade a participar através do Conselho de Patrimônio. Nós estamos tendo cuidado na divulgação de fazer divulgações semanais
E a semana que vem, por exemplo, a gente está convocando um fórum técnico para discutir, Nivaldo depois pode até adiantar um pouco mais sobre esse assunto, mas Nivaldo é coordenador do Fórum Brasileiro de Entidades de Patrimônio Cultural. Na semana que vem haverá uma atividade, uma live do IAB, retornando ao tema do concurso, como foi a live de ontem, mas uma live voltada mais para as questões técnicas que envolvem o projeto e o seu programa de necessidades. A gente quer o tempo todo explicitar que é necessário que as pessoas realmente participem desse processo e apoiem todo o desenvolvimento desse concurso e depois, como disse Rômulo, como disse Nivaldo, ajudem a defender o prosseguimento das ações com a concretização da obra, né, e a elaboração de todas aquelas etapas de projeto que nós consideramos ser fundamentais dentro do escopo do concurso. Eu acho uma questão muito interessante que se abre nesse concurso, que eu gosto de enfatizar, e Rômulo fez uma provocação, né, a SEDETA, a Secretaria de Desenvolvimento e Planejamento com Rômulo, fizeram uma provocação ao IAB de transformar esse concurso num instrumento poderoso de captação de recursos, ou seja, a Prefeitura trabalha hoje com um edital, uma verba já oriunda dos recursos do FINISA, mas o Master Plan, que envolve o objeto central do concurso, ele é um instrumento poderoso para nós continuarmos a trabalhar a temática do concurso com outras captações de recurso, inclusive executando outros concursos dentro do concurso, porque o Master Plan ele abre oportunidade para diretrizes e, ao mesmo tempo, ele abre oportunidade também que o município de Juiz de Fora faça a contratação para o concurso dos edifícios constantes dentro dessa poligonal do Master Plan. Então, acho que é muito interessante porque a gente também está unindo patrimônio cultural com revitalização urbana, né, requalificação urbana, dentro de uma área no município de Juiz de Fora, que vocês são daí, conhecem melhor do que eu, do que todo mundo aqui, é uma área extremamente significativa do ponto de vista do simbolismo para a cidade nasceu, onde tem estação ferroviária, todos aqueles edifícios voltados ao trabalho, né, a edificação do patrimônio cultural da Fábrica Mascarenhas significa uma história industrial de Minas e do Brasil. Então, acho que assim, que a gente está dando vários recados, sabe, Adilson, nesse concurso. E, Lili, eu concordo que a complexidade ela é o principal desafio desse concurso. Agora, a gente podia falar um pouco, aí eu acho que o Rômulo poderia falar um pouco para a gente também, a respeito do local. A Cláudia já salientou, né, que é um local que faz parte aí da história não só de Minas Gerais, de Juiz de Fora, mas também do Brasil. A gente pode, de repente, tecer alguns comentários a respeito da área, né, que o pessoal que vai fazer o concurso, que vai dar uma olhada no edital, né, vai encontrar, assim, de características e tudo mais, né? A Fábrica Mascarenhas, ela praticamente deu origem à cidade de Juiz de Fora. A cidade de Fora já existia antes, né, até com outros nomes, mas como povoados, assentamentos pequenos, né, e ela vai crescer, a cidade vai se tornar importante no cenário estadual a partir da fábrica, que foi um acaso, né? O Bernardo Mascarenhas, que era o empreendedor, era da área de cortume, né, de couros, e morou um tempo na Europa, voltou com a ideia de fazer uma fábrica movida a energia elétrica, né, já com domínio dessa tecnologia em alguns países, e especialmente na Inglaterra. Então, ele contrata um engenheiro que faz o levantamento de quedas d'água dimensionadas para a energia que ele precisava produzir, e ele localiza aqui em Juiz de Fora uma queda que seria perfeita, e por isso que instala a fábrica aqui, né? Associada a isso também que a linha do trem já passava aqui, a linha férrea. Não à toa, esse espaço fica muito próximo das estações ferroviárias de Juiz de Fora, que são tombadas, né? São duas, a gente tem a Central do Brasil e a Estação Leopoldina, e a Leopoldina hoje abriga o nosso Museu Ferroviário. Então, a partir da implementação dessa fábrica naquela região da cidade, Juiz de Fora cresce muito. A micro-região da Zona da Mata aqui de Juiz de Fora passa a representar 60% do PIB de Minas naquela época, e essa operação toda envolveu, inclusive, recursos financeiros do Banco Imperial, né? Então, aqui também teve a sede do Banco do Crédito Real, que também é tombado e que abriga um museu do Crédito Real.
como se fosse um BNDES de sua época, para aportar recursos para esse empreendimento, né, dada a sua ambição. Então, essa fábrica, ela passa eu acredito, que a definir um pouco o destino da cidade, e confesso que a cidade ela tem um espírito sebastianista, né, porque ela teve essa pujança econômica muito forte, vinculado a ser a porta de entrada da Revolução Industrial, da Segunda Revolução Industrial no Brasil, e esse protagonismo econômico, como é bem no coração da cidade, todo esse inventário tombado, o munícipe aqui, o Juiz de Fora, ele tem um orgulho muito grande e ele tem uma sensação de que o melhor já passou, né? Assim, igual os portugueses ficam esperando o Dom Sebastião voltar do mar, a gente fica esperando alguma fábrica vir, como veio na beirada do Mascarenhas. Compensação também, a gente conversou isso muito ontem na live do IAB, a formação das cidades contemporâneas, né, a partir do século XX, elas são para a produção fabril, né? Então, a estrutura de processos seriados e da produção em massa, ela faz uma migração forte do meio rural para o meio urbano. Então, os crescimentos desordenados, né, as macrocefalias urbanas, especialmente na América Latina, que teve esse êxodo muito forte, né, com mais de 82% da população ocupando áreas urbanizadas, ela define os rumos da cidade para o trabalho, né? Essa cidade com movimentos pendulares, onde você tem o centro de produção e onde as pessoas residem e onde as pessoas podem fazer as suas atividades administrativas de lazer. E eu acho que esse espaço todo nosso, né, que hoje abriga ali um centro cultural, uma praça de eventos, um mercado municipal e alguns volumes que ainda nem têm uma ocupação qualificada e sem o coração do nosso núcleo histórico, ele ressignifica também, né, esse movimento da fábrica ter sido um espaço de trabalho e hoje ser um espaço de vivência cultural. Aqui no município a gente acredita muito que a economia criativa ela é motriz desse novo momento que o mundo vai precisar passar, assim como o baixo carbono. Então, a gente quer que ali seja também o destino da economia criativa, da economia solidária. Então, essa ressignificação ela é também no espírito da cidade, né? O espírito da cidade que sempre olhou essa fábrica como uma memória de uma grandeza que não volta mais, que essa fábrica seja um espaço de fruição, de criatividade, de ocupação cultural, para que a gente consiga achar outros rumos, né, vinculados à tecnologia, à economia criativa. E a gente tem várias faculdades, universidades, em especial a Universidade Federal de Juiz de Fora, que é extremamente representativa, com muita produção de conhecimento. A gente é uma cidade com uma complexidade cultural gigante, segunda no ranking do Sebrae de complexidade cultural de Minas Gerais, e a gente é a quarta cidade do Brasil, pelo site Compara Brasil, em investimentos públicos municipais na cultura. Então, acho que esses elementos, eles mostram um pouco de onde a cidade pode ir, mas isso não está amarrado, né? E eu acho que esse projeto ele tem a capacidade de amarrar essas ambições todas que se desenham de maneira isoladas, né? E é o que a gente espera. É um espaço riquíssimo, né? Muito grande. Ontem a gente fez um passeio, né? Por tudo que é possível fazer. São vários volumes e uma integração com uma praça da estação que também é tombada. Então acho que tem bastante espaço para a construção de ideias e todo esse mini relato aqui que eu fiz está dentro do edital, através do termo de referência, das justificativas. A gente espera que os arquitetos tenham essa sensibilidade, né, de trazer ocupações, de provocar, inclusive, interferências no espaço positivas, né, que fogem, inclusive, à nossa capacidade de pensar. Acho que a gente já também chegou no limite da capacidade de pensar aquele espaço como cidade e convidar esse olhar externo positivo também. O propósito desse programa é apresentar para a nossa audiência, né, uma vontade de participar desse concurso. A fala do Rômulo aqui estendeu, e tem muitas coisas que estão no edital, mas assim, a forma como ele colocou e isso conectado com a fala da Cláudia e do Nivaldo, esse momento aqui pra gente é uma oportunidade, né, para você que está nos ouvindo e vai se inscrever no concurso, né, de ter informações que talvez extrapolam o texto ali, não vou dizer o texto frio, mas o texto objetivo do edital e do termo de referência, né. Então essa oportunidade que a gente tem aqui, em cima da fala do Rômulo, mostra até um pouco, Nivaldo, lembrei da nossa conversa do cast sobre espaço público, que a gente falou dos espaços hiperdesenhados, etc e tal, um pouco da fala do Robin, né? Essa área, morfologicamente, ela tá em tese, né? Ela tá pronta, ela tá ali, tem muita coisa que precisa ser preservada. Fisicamente, as estruturas ali estão muito presentes, que elas precisam, de fato, um rearranjo para essa nova capacidade de uso e tudo mais. O que vocês falariam aí para os possíveis concorrentes, né? Para além dessas questões que estão no edital, de questões e temas que eles poderiam se atentar, que são da discussão contemporânea de urbanismo, por exemplo, estratégias de placemaking, urbanismo tático, coisas que podem estar acopladas a esse projeto que transcende o simples desenho dos espaços. O que vocês falariam aí para a nossa audiência? Complementando, né, você falou da ideia de placemaking, né, está muito na moda para grandes empreendimentos. Eu acho que a gente tem um objetivo até maior, que é de cidade, né? Como eu falei,
falei, a gente tem naquele espaço, né, que começa ali na Praça Antônio Carlos, perto da estação, mas se estende pela Getúlio Vargas, que é uma avenida onde o percentual significativo dos bens são tombados, a gente tem um museu céu aberto, né? E a gente entende que o turismo precisa ser promovido na cidade. A gente sempre olhou para o turismo como algo muito pragmático, né? Que a gente poderia ter aqui em Juiz de Fora apenas o turismo de eventos, por não oferecer nada além para o visitante. Mas essa história toda que eu contei ser a porta de entrada da segunda Revolução Industrial no Brasil, não só, né, em Minas, o que fosse, mas na América Latina como um todo, ser a primeira fábrica movida a energia elétrica e ter todos os elementos de apoio estão vivos, né? Então as estações estão presentes ali, muito próximas, com um caminhar possível, né, pela Paulo de Fronten, que inclusive é um dos objetos a ser redesenhado pelos arquitetos. A gente tem a alfândega, que é inteiramente tombada, hoje infelizmente ela é ocupada por atividade administrativa do Exército, então ela não permite a visitação, mas a gente inclusive está em negociação com o Exército de desmembrar os bens tombados do terreno deles para da destinação cultural para aqueles bens. E a gente tem também a antiga sede da Batalhão Arcuri, né, que era o escritório de engenharia que veio para trazer esses elementos todos para fazer construir esses empreendimentos, e o Museu do Crédito Real, mais o sistema de galerias da cidade. Então, de fato, aquilo ali não está qualificado hoje, né? Então, a ideia é reposicionar a cidade a partir desse investimento, né? De fato, é ser um símbolo. E ser um símbolo preservando algumas atividades, como o mercado municipal, com especial foco para a gastronomia local, né, mineira. Reza a lenda que a gente tem o melhor torresmo do mundo aqui em Juiz de Fora, e também o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. Juiz de Fora é uma cidade que sempre produziu muitos artistas, né? Os Brachers, né? O Bracher é o artista brasileiro que mais expôs no mundo e tem um acervo ainda muito grande, né? Que a gente tem o Petrilo, né? Que é mais contemporâneo, Guino, então a Celina, né? A gente sempre foi um celeiro de grandes artistas plásticos, né? Então a gente tem esse centro cultural que é com uma galeria. Isso deve ser preservado, qualificado. Agora, todo o resto, a gente tem um espaço que hoje é sede administrativa da Secretaria de Educação, o segundo andar do mercado praticamente não tem uma ocupação. A biblioteca, a gente está dando carta branca para os arquitetos, né, porque a ideia é buscar recursos no Pró-Infância para construir uma nova, até porque o prédio tem alguns problemas, né, de projetos legais. A Rua Paulo de Fronten, a Praça Antônio Carlos também é uma folha em branco, para as pessoas pensarem em ocupações vinculadas a esse movimento da economia criativa, né? Então, coworks públicos, espaços de eventos multiuso, espaços para feiras itinerantes e feiras da economia solidária, centros gastronômicos, o que for possível pensar ali é importante, né? A gente, inclusive, não direciona o uso, porque a gente sabe que poderia tolir um pouco a criatividade do arquiteto. A gente deixa muito bem elaborado esse termo de referência, mas a ideia é, de fato, ser um núcleo de economia criativa e de cultura, e a partir dele a gente revitalizar isso, sim, ser um instrumento de planejamento municipal, revitalizar todo o eixo histórico do município para contar essa nossa história, né, que a gente tem muito orgulho, mas a gente aí não prestigiou os elementos tombados e patrimoniais que contam, e existe um projeto na cidade de buscar esses recursos, com planos expográficos, museográficos, projetos de captação ativa, né, na Lei Rouanet. A gente precisa de um projeto, de um start, né, de um pontapé inicial, e com esse concurso público no Espaço Mascarenhas, com o recurso que a gente já tem, eu tenho certeza que esse pontapé vai ser muito bem dado. Eu diria assim, acho que a pergunta foi até mais para os convidados também, mas como usuária do lugar, arquiteta, urbanista, assim, a gente sempre propõe projetos, por exemplo, para os alunos nessa área, né? Ela faz parte, é uma área dos sonhos de intervenção urbana e arquitetônica. E eu acho que o edital foi muito, muito feliz, assim, muito maduro em reconhecer que esses diversos elementos estão conectados, o funcionamento dele é um só ali, né? Assim, a dinâmica que ele se gera, ela é reflexo exatamente do equilíbrio entre essas diferentes partes, que é o edifício, a praça, o próprio estacionamento, que é, do ponto de vista paisagístico, é um grande potencial, na minha opinião, a relação de proximidade com a Praça da Estação. O que eu diria, assim, para quem está nos ouvindo, que assim, tô triste de não poder participar, adoraria participar, porque é um concurso dos sonhos. Ele tem uma escala viável, ele trabalha com patrimônio que está lá, né, assim, e que tem a ver com a história da cidade. Ele é um lugar que já tem uma dinâmica própria, então há muito material humano ali, social, né, assim, é rica, uma área rica e complexa, né, do ponto de vista de sociabilidade mesmo, e tem muito potencial de ativação de outras arquiteturas e outros pequenos núcleos urbanos ali associados, por ser essa área central, né, e Juiz de Fora é uma cidade de vias, né, das suas ruas, né, suas avenidas são muito importantes no seu desenvolvimento, seu traçado. Então eu também ficaria
ficaria muito atenta a essa questão das vias. Eu acho importante que o edital contemple, né, de fato, parte, né, a Avenida Getúlio Vargas por causa da própria extensão do edifício, né, e a Paulo de Frontin ali, porque tem tudo a ver, né? O Juiz de Fora é um bicho da rua mesmo, a gente tem nossas galerias, todo o centro flui através das suas vias ali, é muito rico isso, né? Então, assim, eu convido as pessoas a virem filmes sobre o Juiz de Fora, entenderem um pouco mais essa dinâmica do centro também, para pegar um pouco dessa característica social e de vitalidade que o centro tem. Mas é um concurso dos sonhos, assim. Eu realmente acho ele de um tamanho muito bom, uma escala muito boa, muito bem feita. Honestamente, estou puxando, não, é verdade. Tanto é que a gente propõe isso nos projetos que a gente sugere, né, Rafael, assim, academicamente falando, né? Verdade. Eu acho importante fazer alguns comentários sobre o potencial que esse equipamento tem como catalisador, né, pela escala que ele tem e como diversos complexos industriais no mundo e no Brasil vêm sendo adaptados nesse tipo de equipamento de indústria criativa, da economia criativa e ligados à cultura de modo geral, desde o Sesc Pompeia, aliás, antes disso, desde o Solar do Unhão, aqui na Bahia, que Lina transformou em Museu de Arte Moderna e de Arte Popular no início dos anos 60. Aí, no final da década seguinte, o Sesc Pompeia, que são referências internacionais desse tipo de intervenção, e vários outros, né? Em Buenos Aires, você tem alguns. Eu queria chamar a atenção para a Cidade Cultural Conex. Na França, você tem dezenas, só na região de Lille, você tem muitos exemplos desse tipo de equipamento, antigos complexos industriais que viraram centros de economia criativa. Então, a arquitetura contemporânea e a indústria contemporânea ligada à cultura, a indústria cultural, ela mostra uma série de exemplos desse tipo. Eu acho que essa articulação também, que o Nivaldo está falando, com a articulação com o urbano, que vocês falaram, eu gosto muito, né? Porque é muito difícil você ter esse olhar, eu acho que é uma questão que tem que ser colocada, a gente faz muita intervenção para edifício, mas esse programa, ele tem um desafio maior, que é você olhar o entorno com muita atenção. E ele está voltado para esse entorno, né? A fábrica está lá, ela é um conjunto tombado, tem uma série de características que têm que ser reforçadas nesse processo de requalificação. Agora, o olhar que Rafa falou, Lili falou também, é muito para esse entorno, a forma como as pessoas se apropriam do espaço, né? A gente teve várias discussões com o pessoal do Compac, da Funalfa, com o IAB Juiz de Fora, né? Aliás, aqui citando aqui o Paulo Gravicheves e o Marcos Olender, que são assim, pessoas que o tempo todo estão aí apoiando essa iniciativa e dando alguns toques aí na construção do material necessário para a compreensão desse concurso. Esse olhar urbano eu acho fantástico, e a gente conseguir fazer a união entre essa requalificação e a problemática do patrimônio num momento onde as questões do patrimônio, na política de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural, está passando por um processo de ataque constante, né, por parte das atuais administrações nacionais. Eu acho importantíssimo a gente fazer esse concurso e colocar patrimônio cultural e espaço urbano, espaço público de qualidade na pauta da discussão da arquitetura e, por sua vez, da sociedade. Acho que o Juiz de Fora vai contribuir muito para essa discussão. Cláudio, eu queria aproveitar esse seu gancho e também dessa questão desse programa ser um programa informativo, que você pudesse falar para a nossa audiência assim, as questões básicas do edital, assim, qual que é o limite da inscrição, se essa inscrição custa alguma coisa ou não, as visitas guiadas, e depois, se o Rômulo quiser completar um pouco depois, como é que vai ser o andamento do contrato, a questão da premiação, aí para instigar aí os nossos ouvintes a se inscreverem. Muito bem, olha só, em relação ao cronograma do concurso, né, nós tivemos aí a extensão do prazo do concurso, houve uma republicação do edital, peço para que todos os que querem participar fiquem atentos a isso. Nós ganhamos mais uma semana, o limite de inscrição é até o dia 4 de outubro, e com isso a gente consegue também ampliar o tempo de exposição e de divulgação dessa primeira etapa, que é a etapa das inscrições. O concurso as inscrições são gratuitas, isso foi uma exigência da Prefeitura de Juiz de Fora, e nós abraçamos essa proposta, inclusive porque a gente tem que
contemporizar, Adilson, que a gente fez um concurso. O desafio maior é organizar um concurso nessa vida louca que a gente vive hoje, né? Num momento de pandemia, isolamento social, num momento onde essa questão ela se coloca de uma forma muito gritante na nossa vida, né? As pessoas completamente impactadas, do ponto de vista econômico, a economia impactada, os empregos, os próprios escritórios de arquitetura que estão participando. Então, nós tivemos cuidado também, antes de lançar o edital, de fazer uma enquete com a Comissão de Política Profissional do IAB para saber dos escritórios se a gente lançasse um concurso na pandemia, se ele seria bem-vindo, né? Seria aceito pelos arquitetos de uma forma geral, se teria uma boa adesão. E qual foi a nossa surpresa? Nós mandamos mala direta para o Brasil inteiro e 765 escritórios responderam essa enquete. Então, a gente acha que isso é uma sinalização que esse concurso vai ser um sucesso, né? Então, estender mais uma semana até o dia 4 de outubro as inscrições vai ser, assim, maravilhoso e vai dar oportunidade para que as pessoas participem, porque há também uma gratuidade na inscrição do concurso, né? E a entrega das propostas é até novembro, né? Então, existe aí um prazo aí de em torno de 45 a 50 dias, dependendo do prazo do limite das inscrições, e o julgamento das propostas no final de novembro, de 23 a 26 de novembro. Passando aqui, grosso modo, pelo calendário, eu peço que as pessoas entrem no site do concurso, é fabricamascarenhas.org.br, e lá ela vai se deparar com todo o material de base do concurso, né? Além disso, a gente tem uma aba lá que é uma aba de dúvidas. O participante ele pode mandar a sua dúvida, a gente responde num lote. Toda sexta-feira sai um lote de respostas às dúvidas dos participantes, de forma que isso dá condição para que os participantes possam ter assim, todas as suas dúvidas dirimidas aí durante o decorrer desse prazo de inscrição. Nós também programamos visitas quinzenais à fábrica. Na próxima segunda-feira, agora, a gente está também subindo para o site do concurso uma visita guiada. Nós vamos fazer uma visita guiada virtual pela fábrica, para que os participantes possam conhecer melhor a fábrica, colocando mais elementos dentro do site do concurso sobre as características da preservação, todo o processo de tombamento e salvaguarda da fábrica, para que os participantes também tenham isso bem claro, para quem não possa fazer também a visita guiada quinzenal, né, que não possa agendar essa visita, possa ter um contato maior com o programa e com o objeto da intervenção. Em linhas gerais, é isso que está acontecendo. Só uma última pergunta, para saber do Rômulo, o seguinte: como é que vai ser o andamento do contrato com quem ganhar o concurso depois da premiação? O vencedor ele vai assinar um contrato de projeto executivo para o município daquilo que for possível realizar dentro do valor global de 5 milhões. A gente deixa isso muito claro quando a gente fala que o Masterplan é um instrumento de planejamento, porque a gente não quer que os 5 milhões seja o limitador para as interferências propostas. A gente vai executar no limite. Então, a gente tem um ranking de prioridades, né? Como o FINIS ele exige que tenha áreas públicas, então a gente deve começar pela Praça Antônio Carlos, né? E se, a depender do projeto, conseguir estender isso para outras prioridades, a gente tem um ranking de prioridades, são mais de 7, por causa do volume de edificações que tem, e a gente vai fazer esse contrato para projeto executivo, isso vai virar a contratação, esse projeto executivo vai iniciar o processo de contratação de uma empresa para execução ano que vem das obras, dentro desse limite orçamentário que a gente já tem disponível com recursos que já captamos. Agora, para as áreas que forem propostas que a gente não tem recurso, a gente vai ter diferentes estratégias de captação para execução do projeto. A gente vai buscar recursos na iniciativa privada para as áreas que a gente entende que tem interesse de exploração. Então, a gente tem o mercado municipal, a gente já conversou com atores desse mercado, né, que fazem a gestão de mercados municipais pelo Brasil. A gente tem desde cooperativa, que é o modelo do Mercado Central de BH, como também modelos de contrato de gestão. Em todos eles, dá uma contrapartida
de investimento para a execução da obra. Então a gente vai avançar com o marco regulatório, lei autorizativa e tudo, mas a ideia é fazer uma concessão do mercado municipal, respeitando algumas histórias que existem ali. A gente tem alguns remanescentes ainda do incêndio do mercado, que estão lá até hoje, que vão se adequar aos preços, né, mas vão ter prioridade e continuar, mas dentro de um novo layout, dentro de uma nova proposta, inclusive prevendo no segundo andar uma exploração que seja correlata à atividade de mercado do primeiro andar, como um centro gastronômico. Então, esse é o modelo para o mercado. Para as áreas culturais, a gente pretende buscar recursos de empresas que fazem incentivo via Lei Rouanet. A MRS é uma empresa local que faz aqui em Juiz de Fora investimentos, já fez no Museu Mariano Procópio, a própria Petrobras. Então, a gente vai ter uma estratégia de buscar esses recursos de empresas grandes que têm alguma relação com o município ou que já fizeram aporte de recursos no município para estes fins. E nas outras áreas, a gente vai buscar os projetos de transferências voluntárias. A gente conseguiu esse ano, para dar uma ideia, R$800 mil para revitalizar a Praça do Riachuelo, que fica na outra ponta da Avenida Getúlio Vargas, no Ministério do Turismo. Então, o Ministério do Turismo ele tem um Fundo Nacional do Turismo, tem recursos. Aliás, tem recursos em abundância, faltam projetos. E a gente sabe que com um master plan qualificado que vai sair desse concurso público, o município terá subsídio para buscar esses recursos, né, e alocar naquele território. Então, a expectativa no médio e longo prazo é de execução integral do Master Plan. A expectativa do curto prazo, isso envolve o escritório de arquitetura vencedor, é a execução dentro dessas prioridades, e aí o escritório será remunerado por isso, o valor global também não lembro, mas acima de 330 ou 350 mil reais. E o segundo e o terceiro lugar vão receber premiações que de cabeça, desculpa, a gente eu não lembro, mas acho que a Cláudia, não sei se está com esses valores, poderia falar. A premiação é o primeiro colocado, R$40 mil, o segundo colocado, R$20 mil, e o terceiro colocado, R$10 mil. E o primeiro colocado, que será contratado pela Prefeitura para executar o concurso, né, o objeto do concurso, contrata com a Prefeitura de Juiz de Fora com valor de R$370 mil. Nós tivemos o cuidado também de fazer uma categorização aí de todos os projetos que vão ser objeto de todos os espaços que vão ser objeto de um projeto executivo, né? De forma que houvesse diretrizes de master plan, como eu falei, e as disciplinas a serem detalhadas, né, em nível de projeto executivo, fossem aquelas que cabem prioritariamente no curso que o município tem hoje, que são os recursos do Finisa, que também tem aí por ordem de regulamento e norma para a utilização desses recursos, existe aí regras da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do concurso, para a utilização desses recursos. Então, nós fizemos também uma conta aí para que houvesse a priorização daquilo que é necessário para a execução do Master Plan a contento, e os executivos estão ligados a essa adequação entre o valor do contrato e os objetos a serem talhados em nível de projeto executivo. Muito bom. Nivaldo, acho que seria legal você dar as últimas palavras aí, até para convocar as pessoas, né, convidar as pessoas para participar desse concurso. Maravilha, Dilson. Então, convidar todos os arquitetos e arquitetas brasileiros e brasileiras a participar desse concurso, uma oportunidade única, não só de apresentar suas ideias e suas propostas à intervenção nesse complexo da antiga fábrica Mascarenhas, mas também para ajudar a qualificar esse espaço urbano, né, que se configura como espaço urbano, um espaço aberto para a comunidade, aberto para a cidade, em Juiz de Fora. Então, eu gostaria muito de poder participar, infelizmente não posso, porque eu sou presidente do IAB, mas é o tipo de concurso que eu teria muito prazer em participar. Então, cumpram um papel que eu não posso desempenhar agora e se inscrevam e desenvolvam suas propostas e enviem, porque eu invejo cada um de vocês que pode participar do concurso. Exatamente. Pessoal, então a gente agradece a presença de vocês aqui para falar um pouco desse concurso. Obrigado, Nivaldo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Rômulo, por esse esclarecimento aqui, deixar todo mundo informado a respeito do concurso e empolgado também, né? Porque é um baita de um concurso. Eu agradeço também, acho que vai ser genial convocar todo mundo para participar e vai ser uma festa esse concurso. Acho que vai ser muito interessante, muito importante para as equipes participantes. Gostaria de agradecer esse espaço, o apoio do IAB, que foi fundamental. O município
Bom, eu acho que fez muito no passado um concurso público de arquitetura, então ninguém tinha experiência para fazer, então foi um aprendizado e o apoio do EAB foi fundamental. E o apoio de vocês na divulgação, que eu acho que é peça também fundamental para o concurso lograr êxito, a boa divulgação e a ampla participação, né, dos arquitetos pelo Brasil. Estaremos aqui durante todo o período também em contato com a nossa audiência, forçando essas inscrições, dando notícias do concurso, fazendo o máximo possível para que atinja aí todos os cantos aí do nosso país, que todos os arquitetos brasileiros possam participar. Exatamente. E agradecer demais a vocês pela iniciativa, por todo o esforço que a gente sabe que é colocar um concurso desse de pé, né, assim, num momento como esse, numa cidade como Juiz de Fora. Só mérito para vocês, e a gente agora, os arquitetos, é correr atrás e fazer dessa oportunidade um caso de referência aí para os próximos que virão. Bom, a gente então vai encerrando por aqui, desejando boa sorte a quem vai participar e muita criatividade para vocês aí, para esse projeto bombar. E agradecer de novo ao IAB e à Prefeitura de Juiz de Fora por essa oportunidade de falar aqui para nossa audiência a respeito desse concurso. E, gente, mãos à obra, e a gente volta daqui a 15 dias ou a qualquer momento com mais notícias do concurso para vocês aqui ou nas nossas redes também, como Instagram, Facebook e o Twitter. Tá bom? Fiquem ligados aí que a gente vai ter mais informações e a gente volta com mais episódio para vocês. Até mais!